somos do Soteroprosa. Meu nome é Alan Rangel, sou colunista do Soteroprosa e hoje nós vamos falar sobre o documentário O Dilema das Redes. Eu estou aqui bem acompanhado com dois colunistas, Thiago Pinho e Jaqueline Gama. Então, a nossa questão, de forma geral, é tentar entender um pouco do dilema das redes, né, e ver as repercussões e fazer um pouco de análise sobre a importância do documentário. Acho que eu queria deixar uma primeira questão para vocês, né? Quer dizer, antes de a gente falar sobre isso, eu queria pedir para que vocês acompanhem sempre o nosso canal, assinem, quem está aí, ainda não assinou ainda, aproveita, assina o canal no YouTube, se inscrever, não esqueça de ativar o sininho e também entre no nosso site, www.soteroprosa.com, o nosso Instagram também, o @soteroprosa, nós temos várias novidades por aí, temos o Soteropapo e temos compartilhado muitas questões importantes, muito conteúdo, então é fundamental que vocês continuem seguindo o nosso coletivo. Então, vamos lá. Eu vou deixar a primeira questão aqui, que seria qual a importância do documentário, né, do Dilema das Redes, que lembrando está na Netflix. Tá? Então, eu queria saber de vocês um pouco o que vocês acham da importância do documentário. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é o seguinte, eu publiquei um artigo, um ensaio no Soteroprosa sobre o Dilema das Redes. Eu achei um excelente documentário. Só que qual é o problema, às vezes? Eu tenho um problema com documentários, com o formato documental, do cinema documental. Porque, às vezes, quem não está nesse universo cinematográfico pode se seduzir facilmente pela magia do documentário. Diferente de outras formas e gêneros cinematográficos que deixam mais claro, né, o percurso de formação, a direção, a estética de fundo, o documentário ele é mais sutil. Então, você pode acabar julgando o documentário por critérios que não são do documentário. São critérios, por exemplo, acadêmicos, epistemológicos, quando, na verdade, pelo menos na minha opinião, deveria ser avaliado a partir de um critério estético, porque é um gênero do cinema, como qualquer outro, como suspense e por aí vai. E aí, para mim, é meio complicado, às vezes, avaliar o documentário pelo conteúdo do documentário, como se ele estivesse sugerindo proposições, como se eu estivesse lendo um artigo. Então, existem proposições no artigo, então, sei lá, a tecnologia digital está dominando o mundo, né? Uma proposição. Mas no artigo, aquela proposição está dentro de todo um argumento estruturado, citações, pesquisas, toda uma série de referências que o documentário não precisa necessariamente se comprometer, né? Então, para mim, eu acho que o principal no documentário que me chama a atenção é o quanto ele é bem construído, tenta, digamos, fundir elementos também do cinema ficcional. Então, tem atores, tem script, é legal, é interessante. Então, acho que em termos de construção é envolvente, não é à toa que é quase como assistir Black Mirror, digamos assim. Você está lá, é divertido, sexta-feira à noite. É, claro, angustiante pelo tema que traz, mas é uma angústia meio de entretenimento. A gente sabe ali que a coisa é bem produzida, tem efeito, script, direção, performance, fotografia, como qualquer outro filme, como outro qualquer. Então, eu diria o seguinte, eu acho que a relevância do documentário está, sim, em levantar certos temas e questões, tudo bem, mas eu acho que o critério principal seria esse critério estético mesmo. Eu gosto desse hibridismo, né, que o Thiago, né, já teceu críticas aí, mas eu gosto desse hibridismo que o documentário traz, né? Até porque é um gênero que as pessoas muitas vezes não se interessam, porque acham que é um gênero engessado, né? Então, por trazer encenações, eu acredito que isso também trouxe uma curiosidade, né, das pessoas se manterem ali assistindo ao documentário. Com relação às revistas, às informações, gosto deles terem trazido pessoas dissidentes, né, pessoas que formaram esse sistema. Então, ali, a gente tem grandes nomes da tecnologia do Silicon Valley, né, que estão dando entrevistas, e pessoas que criam as próprias ferramentas que criaram, né? Então, acho que isso é um interessante para a gente perceber o quanto
o quanto a tecnologia vem se tornando um perigo. E é daquela dízima da máquina, né, da criação, voltar contra o criador. Agora, em outra instância, acho também que os próprios conselhos, né, que ali no documentário, pelo menos para mim, não soou como novidade, né? Então, para quem já está mais atento a esse debate de tecnologia, não tem muitas novidades no documentário. Ele vai reafirmar o que já tem sido dito, né, nos debates. E outra questão, e aí ele a questão das próprias eleições também nos Estados Unidos, e questões que a gente já vem pensando sobre a internet, né? A internet pode provocar uma guerra, pode financiar uma guerra, assim como também pode financiar as eleições, que foi o que aconteceu. E eu pensei em outro documentário que eu assisti recentemente, foi até no Globoplay, porque agora me fugiu, eu até estava procurando aqui o nome, que é sobre as igrejas evangélicas nos Estados Unidos que participaram dessa rede, né, de controle. A presença dessas redes sociais, do Facebook, do Twitter, do Instagram, que uma das redes traz, né? E outra questão que eu acho também muito interessante no documentário é essa ideia da gente se tornar, da gente ser o produto, né? Os usuários serem o produto. E a gente está achando que estamos vendo, comprando produtos, né? Mas, na verdade, nós que estamos sendo anunciados para as marcas, né? As marcas chegam até a gente para que a gente se sinta ouvido ali, né? Naquele ambiente virtual. Então, são questões que o documentário, eu acho que ele é explícito, mas são questões que a gente já sabe, quem estavam tendo nas questões tecnológicas já sabiam. E outra questão também é por estar na Netflix, né? Que ao mesmo tempo que é um produto de entretenimento, sinto que a Netflix utiliza os mesmos mecanismos que eles estão expondo ali no documentário. O mecanismo de recomendados para você, o mecanismo de te limitar às tags de busca. Então, assim, você fica refém do sistema. Eu acho que, assim, pegando um pouco o que Jaque falou aí, eu acredito que, inclusive, eu escrevi um texto sobre isso, falando dos problemas que existem, né, assim, do ponto de vista não só da utilização das redes sociais, mas como da própria existência da internet, né, o que a internet virou. E as redes sociais reforçam um certo também, pode reforçar e reforçou, na verdade, ao longo da sua existência, certos comportamentos que teriam um aspecto destrutivo em relação à questão das convivências. Mas não só em relação à convivência, mas também em relação ao próprio indivíduo. Ou seja, eu acho que o que, de fato, o documentário mostra, além dessas questões que vocês falaram, é o quanto o uso e o abuso das redes pode ser destrutivo para o indivíduo, psicologicamente, emocionalmente, e também do ponto de vista de reforçar certas crenças e certos valores que acabam destoando, mas destoando de forma agressiva, de forma intolerante, com outros grupos e outros perfis de pessoas que têm pensamentos e crenças semelhantes. E isso tem destruído não só o que a gente considera como algo importante para a sociedade, como, por exemplo, a ideia de democracia, que, na minha visão, é uma forma de governo, por mais imperfeita que seja, ela é o que nós temos de melhor no momento, e também outras construções básicas de convivência, como direitos individuais, liberdade. Então, acredito que o documentário ele mostra que, por exemplo, fake news que é disseminado hoje em redes sociais pode eleger um governante, por mais que essa variável não seja uma variável direta, mas tem algum tipo de influência, a gente pode pensar também como uma variável relevante, e também destruir reputações, né? Criar notícias que possam prejudicar carreiras, pessoas, empresas também, né? Então, tudo isso faz parte de um processo de
de contradição também que existe, que por um lado a rede social ele nasceu junto com a internet, no sentido de que as pessoas pudessem cooperar de alguma forma e trocar informações, mas o que eu considero que é importante é que isso foi pensado uma espécie de tábula rasa, eu diria, moral, como se as pessoas viessem de um mesmo patamar do ponto de vista de integridade moral, de caráter, digamos assim, e que todos nós viveríamos em uma grande aldeia global, virtual, de compartilhamentos, mas de valores como tolerância, respeito, que no fim das contas não é isso, mas a gente parte esse ideal não existe. Então, tanto a internet, quando nasce com esse ideal global de troca de informações, pensando essa tábula rasa moral, como as redes sociais criaram um efeito colateral completamente diferente, né? Ou seja, pessoas que aproveitam de certas circunstâncias e de interesses escusos, obscuros, para destruição, né? Isso é um lado, né? Não é todo lado, obviamente, da rede social. E isso, eu acho que é significativo porque é uma outra forma de relação social, que a gente chama de relação social virtual, e como é que a gente pode superar essas dificuldades que existem, né? De prejudicar pessoas, prejudicar empresas, prejudicar governos, enfim. Isso tudo é usado na rede social. E isso eu estou falando do ponto de vista social. Do ponto de vista individual, a gente já sabe, né? As dificuldades, emocional, psicológica, os vícios. Então, eu acho que o documentário mostra como, como a gente pode enfrentar isso, ou pelo menos quais são os caminhos, ou quais são as dificuldades. Eu acho que tudo isso a gente pode pensar na construção desse documentário. Eu não vou entrar na parte técnica, que vocês já citaram aí. Eu acho que é a parte das reflexões, né? Ela não mostra uma saída, exatamente, para isso, mas mostra que a gente tem muitos problemas a enfrentar, muitos problemas a serem enfrentados efetivamente. Eu vou lançar uma outra pergunta para vocês aqui, que quais seriam realmente as lacunas do documentário, né? O que, é que vocês identificam aí como lacunas? Pode ser também a questão técnica, a questão crítica, enfim, política. O que, é que vocês acham aí? Eu falar um pouquinho bem rápido sobre alguns tópicos que eu listei no ensaio, que tem a ver justamente com aquilo que eu falei logo no começo, que é a capacidade, às vezes, do documentário não deixar claro o seu processo produtivo. Então, às vezes, parece que ela está falando de fatos ou argumentos, quando o critério nunca deveria ser esse. E uma das coisas que você vai observar dissecando mesmo os bastidores da construção desse cinema documental e desse documentário específico, primeiro, é que existe uma estrutura paranoica na narrativa do dilema das redes. Uma narrativa paranoica e distópica. E uma narrativa paranoica e distópica que dá lucro, que entretém, e que se você observar, não é novidade. Então, se você analisa pela estrutura do documentário, ela lembra muito outros documentários da Netflix e outros tantos que fazem sucesso. Aí você tira a fórmula, você tira só o miolo, né, que é o mundo digital, e coloca alienígena, sociedade secreta, indústria da carne. Você vai ver que é o mesmo raciocínio, no final das contas. Existe um grande sistema que nos domina, existem vários processos que as massas não conseguem ver, mas que você, indivíduo aí na sua poltrona, consegue ver, né? Você é especial. No fundo, é curioso, é quando você às vezes vende o documentário como um passaporte para que esse indivíduo se emancipe, mas ao mesmo tempo é um passaporte meio falso, porque é uma emancipação de entretenimento, porque todo mundo está recebendo o mesmo pacotinho lá no conforto da sua casa, aquela crença de que, né, ele consegue ver mais, ele consegue ir além. Então, primeiro, eu acho que a primeira coisa existe uma estrutura meio que paranoica, digamos assim, né? Então, assim, não existe nada por acaso, não existem contradições, tudo está dentro de uma grande amarra bem delimitada. Isso, como eu falei, não é exclusivo daquele documentário, mas é algo comum e que faz sucesso. A gente não pode negar esse fato, de que pega bem, as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de filmes, documentários, que tocam em temas assim.
Você tem esse reducionismo digital que eu escrevi, que é essa tendência de reduzir tudo a um tipo de abordagem específica. Então, tudo é resumido a uma interpretação bem simplificada. Então, no caso, a relação que faz entre casos de ansiedade, suicídio e a chegada das redes sociais. Embora exista esse vínculo, ele não é tão claro quanto parece. E a literatura é muito mais complexa do que é apresentada. Então, o que, claro, não tem nenhum problema com o documentário. O documentário ele é formado para ser assim, para ser uma narrativa, inclusive, atraente, linear, clara, transparente, direta. A culpa não é do documentário. Mas, de qualquer maneira, existe essa tendência, principalmente quando você pega o documentário enquanto argumento, que é esse reducionismo. O outro é a demonização da tecnologia, que não é algo novo, é algo que, para você ter uma ideia, desde o século XVIII está aí. A ideia de que a tecnologia está tirando algo que é nosso, é essencial. Tudo mudou. Eu acho que é uma crença achar que existe uma realidade que é digital, virtual, e uma realidade antes, que era quase homogênea. Nunca foi homogênea. Né? A chegada da imprensa foi brutal, tudo mudou, revolução industrial. Desde sempre a gente muda muito rápido. Então, talvez, minha hipótese é que talvez esse pessimismo todo se justifique, porque a gente está numa etapa de transição. Né? A gente ainda está vivendo eu sou de uma geração que não tinha internet. Né? Então, ainda estou pegando também esse barco. Mas daqui a 200 anos, talvez a gente tenha uma democracia virtual, por exemplo. Talvez a gente tenha um cidadão virtual, né? Novas relações virtuais. E eu, sinceramente, eu não tenho tanta essa nostalgia de quem está perdendo alguma coisa, porque a gente sempre se refez. Sempre, sempre. Né? A gente sempre perdeu coisas, sempre ganhou coisas. Qualquer tipo de mudança nova produz consequência. Sou mais otimista nesse sentido, não tão conservador. Não acho que a gente tem algo lá atrás que a gente precisa preservar. Acho que a gente sempre mudou, sempre vai mudar. E cada mudança é porrada, é dor de cabeça. Eu já vou começar minha fala pelo final, né? Com relação ao pessimismo que o Thiago traz, eu já sou a favor desse pessimismo no documentário, no sentido de pensar que ele vai abrir portas para a gente refletir sobre essas questões de marco civil da internet, de pensar também a parte negativa da internet como terra sem lei, né? E a gente está vendo que, tanto que a Constituição Brasileira de 88, eu sou de 98, né? 10 anos depois da Constituição Brasileira. E eu já nasci com a internet, né? Então, minha infância já tinha internet. Então, eu não consigo ver minha vida antes sem a internet, né? Então, e é interessante, porque esse conflito geracional mesmo. E na Constituição tem nada falando sobre internet. Aí agora a gente tem a Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil da Internet. Então, são questões, como você mesmo está falando, Thiago, para a gente se adaptar, né? Provavelmente a gente se adapte. E aí, penso que esse pessimismo que o documentário traz é para a gente refletir sobre esse poder que essas empresas têm, né? Que essas empresas de rede social têm. E aí eu também penso que o valor do Facebook, o Facebook ele vale mais do que a Petrobras. E o Facebook é um prédio. Então, assim, a gente começa a pensar também que esse valor de emprego, o valor também relacionado à economia, de fato, né? Porque o Facebook vale muito mais do que a Petrobras. Então, a gente começa a pensar sobre essas questões de maneira prática, né? Na nossa sociedade. E sinto que ele traz a gente para esse... A gente fica imerso no documentário, nesse sentido negativo, para a gente ver que tem controlando. E aí a importância, por exemplo, de julgamentos como o do Wikileaks, né? Como chamaram Mark Zuckerberg para depor sobre as contas que foram invadidas agora na eleição da Trump. Então, assim, poxa, você é dono de uma rede social, então você acha que você é dono do mundo? Então, eu acho que apesar dele trazer muito para o espectador, né? E aí talvez seja um erro do documentário, porque ele traz essa crítica para o espectador. Tipo, você está usando demais a rede social. Quando, na verdade, talvez seja também uma intervenção estatal ou, quem sabe, até de um acordo internacional global sobre essas redes sociais, já que elas são globais e estão no extremo do capitalismo. E então, penso que vão existir tecnologias ainda mais avançadas,
do que essas que a gente tem hoje. E que a gente vai realmente ir se adaptando, né? Então, talvez a gente viva um momento que, quem sabe, o nosso cérebro ele tem um gap, e aí pensando bem em Black Mirror mesmo, né? E que a gente continue vivendo em morra, né? Nesse plano do plano não virtual. A gente continue ali com os nossos gostos, as nossas vontades, artificialmente, sobrevivendo ali naquele meio, né? E interessante, porque também a gente não consegue... Eu tô falando aqui, mas eu não sei como é que isso funcionaria de fato na prática. E aí a gente vai tentando entender onde isso parar, mas também a gente não tem como saber até onde a humanidade chegar, porque em outros tempos, e aí a gente tem que resgatar a história, não pensávamos que ia existir carro e o carro, não pensávamos que iria existir cinema e existiu o cinema. E o cinema querendo ou não, é uma invenção relativamente nova, porque final do século XIX e começo do século XX. Então a gente está vivendo esse boom da internet, das redes sociais, no começo do século XXI. Como saberemos o que vai acontecer daqui a um século? Tem uma antropóloga, agora eu não lembro de onde ela é, que ela fala algo interessante sobre uma coisa que a Alan até falou uma vez, sobre a possibilidade no futuro ter um tipo de hibridismo entre humano e máquina. E ela vai dizer que a gente viveu durante muito tempo dominado pelo paradigma do orgânico, de que é o orgânico que controla, que normalmente, por exemplo, um gato é maior ou melhor do que uma pedra, né? Porque ou seja, do que uma máquina. Então a máquina seria algo inferior porque ela não tem. E aí no futuro, não é nem no futuro, ela disse que até hoje mesmo a gente vive uma relação já de hibridismo com máquinas. Durante muito tempo a gente não percebe quantas máquinas já viraram meio que uma extensão do nosso corpo, né? Coisas simples até, né? Os óculos que a gente usa, coisa que não é natural. Isso aqui não é natural. É natural eu ficar cego ao longo do tempo, eu envelhecer e perder minha visão. Isso é natural. Isso aqui não é natural, né? E aí você tem várias coisas que a gente vai acoplando no nosso corpo. É microscópio, é telescópio, é carro. A gente não corre igual um leopardo, mas a gente tem carro e por aí vai. Que quando você está no carro, o carro vira uma extensão de você, né? Quando você está já lá no carro, já tem prática com o carro, né? Até a noção de espaço muda, né? Porque não é só você, é você e o carro. Enfim, ela viaja aí. Ela viaja de que a gente já está nessa relação de hibridismo, de que no futuro o hibridismo continue. E não é nem só hibridismo com máquina para ela, é hibridismo com bactérias, o nosso corpo também é uma célula híbrida com várias coisas simultâneas. E eu acho interessante. Agora é difícil de imaginar porque assim, as ferramentas de compreensão que a gente tem são dadas agora, no momento presente, né? Então a gente está limitado, infelizmente, ao que está dado agora. Então, o que é que seria para um cara como Kant, em 1780, por exemplo, imaginar o que é internet? Se você chega lá para Kant e diz, olha, Kant, daqui a 300 anos vai ter uma coisa chamada internet, onde você vai poder ter acesso a todo o conhecimento do mundo. Ele não ia conseguir te entender. Não é que ele não ia acreditar. A questão não é acreditar, ele não ia entender. Ele ia achar que você é um bruxo, provavelmente você ia para a fogueira, né? Porque são coisas que é inimaginável, a gente nem sabe. Por exemplo, por que às vezes eu gosto tanto da internet? E aí eu estou defendendo a internet porque eu pego meus PDFs, eu não pago dinheiro a ninguém. Então, assim, é um comunismo digital. Eu consigo assistir os maiores palestrantes do mundo no conforto da minha casa, né? É uma coisa que, sério, eu sei que tem um lado obscuro, óbvio, mas se você observar que no tempo dos meus professores, eles tinham que gastar muito mais dinheiro e muito mais tempo para ter conhecimento, eles tinham que viajar para São Paulo para ver a palestra, sei lá, de um cara lá famoso, tinha que comprar um livro de adorno da estética que era R$ 150. Aí você vê hoje uma coisa, sei lá, é insano às vezes. Pegando um pouco do gancho de vocês falando, né, do tema aí do futuro da internet ou das redes sociais,
assim, o que eu percebo é que essa nova, eu acho que a gente pode dizer a antiga geração antes e agora, né, da internet. Assim, não sei se vocês vão concordar, vou falar um pouquinho aqui, pensar no futuro. A ideia de que essa nossa geração é uma geração que ela não se esforça tanto para conseguir algumas coisas como na geração anterior. O que eu quero dizer com isso? Você tem todo o conhecimento do mundo, livros e tal, mas qual é a ideia de que todo mundo deveria ler os artigos, ler os livros, tem todo o conhecimento do mundo, mas eu até como professor percebo isso, uma geração mais que não tem esse empenho, e aí eu falo também para os colegas mais velhos, olha, a gente se empenhava, lia bastante, suava a camisa, hoje essa geração quer tudo na mão, né? O pessoal fala isso, quer tudo na mão, quer tudo mastigado, então assim, me parece que isso é um problema. Eu vejo como um problema, eu vejo como um problema, essa falta de esforço para conseguir conquistar, ler algumas coisas, correr atrás de conhecimento mesmo de forma aprofundada, não rasa, não mastigada, não terceirizada. Parece que eu acho que eu consigo chegar dessa forma. Agora, no futuro, do jeito que a coisa está indo, então as pessoas não vão nem precisar tipo ler um livro como, sei lá, como um livro moderno, o Yuval Harari, ou um antigo, um Platão. Você pode, acredito que haverá mecanismos que você pode baixar o livro ali automaticamente, um download, e você não precisar fazer esforço nenhum, vai baixar o livro e você vai saber tudo que o livro está te informando, sem você precisar ler o livro. Eu acho que vai ser isso no futuro, acho que inclusive até discutir isso com o Thiago. A gente não precisa ler os livros, como em Matrix, né? Você baixa lá o que você quer ver e pronto. Eu não sei qual é a consequência disso, mas eu acho que o caminho vai ser esse daí. Eu não sei basicamente como é que a gente vai. Quais são os problemas que isso pode gerar. E uma outra coisa também que eu vejo é que de fato, essa diferença de online e offline vai acabar, né? Eu acho que a gente está numa geração ainda que a gente pode falar da geração, pode falar de online e offline, mas a tendência é que no futuro a gente esteja conectado o tempo todo. Não acredito que nós vamos viver ainda nessa distância aqui que nós vamos parar agora. Não, a gente no futuro vai fazer um tipo de reunião como essa aqui, um tipo de programa no cérebro, né? Usando alguma coisa, enfim, vai ser totalmente virtual o negócio, sem precisar dessa diferença. A questão não sei quais as consequências disso, e também como o Jacques falou, né? A gente está falando aqui de um desenvolvimento da tecnologia e da adaptação do humano a essas tecnologias, desse hibridismo do cyborg, enfim, dessa junção da máquina com o humano. Mas pode ser também que baixe um meteoro aí e destrua tudo também, de começo do século, né? Não dá para saber, mas eu acho que do ponto de vista da tecnologia e do que a gente está avançando, acho que vai ser por aí. Não, sim, tem uma pesquisa que fala sobre o que você falou aí, que chamam de Neuralink ou Neurolink, alguma coisa assim, que é justamente essa possibilidade de acessar o cérebro sem mediação de linguagem ou qualquer outra coisa, de uma forma bem direta. A gente pode ver isso mais ou menos naquela cadeira que tinha naquela cadeira automática daquele físico, que eu esqueci, que tem até o filme, A Teoria de Tudo. Isso, que chegou uma etapa, não lembro quando, em que ele pensava e a cadeira movia. Né? Ele nem precisava mexer o dedinho, porque antes eu acho que era no dedinho. Aí depois passou uma parte que era direto, uma conexão direta, sem mediações, às vezes, de nenhum tipo de atividade motora com a mão ou de linguagem. E aí algumas pessoas viajam mesmo, de que no futuro você vai poder mandar para alguém a sua experiência sexual. Você vai mandar direto para a pessoa vai experimentar o que você de fato experimentou, sem mediações. Outros vão ser críticos a isso. Tem um marxista chamado Zizek, ele vai dizer que isso não é possível. Mas eu não sei o que é possível e o que não é, sinceramente. É bem interessante que as pessoas casam com programas, né? Ou se tem relações com programas em vez de ter com pessoas mesmo. Então, assim, isso é algo que a gente tem que pensar. O que já está acontecendo, né? As pessoas preferem ter homens e mulheres, tem bonecas, robôs, por exemplo, e do que viver com pessoas. Então, talvez seja uma questão aí, fugindo um pouco da ideia de redes sociais, mas talvez no futuro as pessoas vão preferir até mais ter contato com robôs do que tem redes sociais, inclusive.
Então é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso programa. Agradeço a Tiago, o Jaque. Acho que a gente trouxe discussões bastante interessantes aqui sobre dilema, pensando no presente, no futuro. E curtam nossas redes sociais, nos sigam no site soteroprosa.com, no Instagram, e até a próxima.